Olá, aqui é o Nilson Alves, este é o seu canal Nilson Sukita, iniciando para vocês mais um vídeo. Hoje é quarta-feira, dia 21, né? 21 de agosto do ano de 2019, 19 dias. Pessoal, não liga pro meu cabelo não, meu cabelo tá bem bagunçado. Porque o que importa no meu canal não é o meu visual, tá, pessoal? É meu conteúdo, por favor, né, pessoal? Bom, o assunto que eu vou falar hoje é um assunto aí de futebol, né, assunto esportivo, mas não exatamente o assunto positivo, né, não é um assunto que a gente gosta de falar, a gente quer falar de bola rolando, a gente quer falar de jogo acontecendo, mas a gente tem que também falar uma situação complicada que está acontecendo com um tradicional clube do Brasil, um clube de Santa Catarina, que é o Figueirense de Florianópolis, né? Jogadores do Figueirense não entram em campo e Cuiabá vence o jogo por WO na Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em Série A e Série B, né, nas duas primeiras divisões do futebol nacional. A gente tem o caso do WO, né? Por que está acontecendo isso e o que aconteceu? É o seguinte, está tendo uma crise no clube do Figueirense, uma má administração. O Figueirense não é gerido diretamente pelo presidente, pela conselho deliberativo, aquelas coisas que a gente vê aí em vários clubes. Uma empresa assumiu o controle da administração do Figueirense e não está cumprindo com algumas exigências aí, ou cumprindo com alguns compromissos com os jogadores, né? Vamos lá, com salários atrasados, atletas do Figueirense, não Figueira, né, que a torcida chama lá o Figueira, se recusam a jogar. Time do Mato Grosso fica com os pontos da partida. Em caso de residência, o alvinegro pode ser expulso do torneio, né? Porque há uma regra na CBF, o time pode dar um WO, se dá o segundo WO, ele é excluído no campeonato com uma prerrogativa. Se o Figueirense querer disputar competições nacionais, vai ter que jogar a Série D. Isso já aconteceu na Itália várias vezes, né? Vamos explicar o que está acontecendo aqui, né? O resumo. Jogadores do Figueirense cumpriram a ameaça e não entraram em campo para enfrentar o Cuiabá na noite desta terça-feira na Arena Pantanal, em jogo válido pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O motivo é o protesto por salários atrasados, por isso o Cuiabá venceu o WO, ficando com os pontos da partida. Por volta de 8h20, né, da noite, os jogadores deixaram o hotel 20, né? Deixaram o hotel em direção à Arena Pantanal e no vestiário permaneceram por 40 minutos, enquanto os jogadores do Cuiabá fizeram o aquecimento e tal. Na sequência voltaram ao veículo e foram embora, né? E agora? O Figueirense agora fica sujeito a duas punições frente à CBF pelo STJD. Primeiro, que foi o WO do time, né? Ou seja, foi o primeiro WO do time, mas é um WO, na verdade, provocado pelo clube. Não é, por exemplo, vamos dar outro exemplo, né? Vamos supor que o avião do Figueirense tivesse atrasado, né? Tivesse atrasado para chegar em Cuiabá. E lá na cidade de Cuiabá, de repente, teve um mega acidente ou até mesmo um dilúvio, uma chuva, e o ônibus do Figueirense não chega a tempo do jogo, ou mesmo acontece algum acidente, alguma coisa. Aí sim, esse WO, até a federação, na verdade a federação anula o jogo, né? Não dá WO. Nesse caso é uma coisa que foi o clube que tomou a decisão, os jogadores, né? Vamos lá, punição, a derrota será 3-0. Em caso de reincidência, o clube pode ser excluído da competição. O alvinegro provavelmente será denunciado nos artigos 203, deixar de disputar a partida sem justa causa. Nesse caso tem uma justa causa, né? Esse caso tem uma justa causa, mas claro, não é do clube, é dos jogadores, então é uma coisa bem complicada. E deixar de cumprir o regulamento. 2 casos que tem uma pena de 100 a 100 mil reais, ou seja, dos 5 mil pela CBF, o Figueira está sujeito a ser multado 200 mil reais pelo STJD. Punição do clube. Minutos depois do WO ser confirmado, a diretoria do Figueirense pronunciou em meio de nota que o Figueirense Futebol Clube comunica a decisão de promover o WO na partida da Série B do Campeonato Brasileiro, desta terça-feira, dia 20 de agosto, contra o Cuiabá, exclusiva dos jogadores e profissionais, ou seja, não é da diretoria.
essa é a defesa que talvez o Figueirense vai fazer no STJD. Na minha opinião, o Figueirense pode criar, sei lá, uma punição aos jogadores e com isso se livrar de uma punição maior, tal. Essa vai ser o argumento e a defesa que os dirigentes do Figueirense devem apresentar, né? Relacionado para o confronto, vale ressaltar que a comissão técnica se apresentou normalmente para a disputa no setor de logística do Alvinegro e promoveu todos os procedimentos prévios para a entrada em campo, né? A greve no Figueirense, a paralisação do elenco começou na tarde da última sexta-feira, quando os jogadores não se apresentaram após a derrota de 1-0 para a Ponte Preta, em Florianópolis. A atitude se repetiu no final de semana. Domingo, por nota, a diretoria afirmou que quitaria o salário da CLT de julho, mais 2 meses de direito de imagem no próximo dia 22 de agosto. Na sequência, os atletas rebateram o comunicado e exigiram o pagamento até terça-feira. Se não recebessem, não entraria em campo. Simplesmente, né? Não recebeu essa promessa do salário da CLT de junho e não entra em campo. Simples assim, entenda a crise. O direito de imagem do elenco não é pago desde maio. Entanto, o mês de junho referente ao vencimento em carteira também está pendente. Há ainda também o recolhimento do fundo de garantia, né? Denis não conseguiu a rescisão direta do Figueirense no início do mês e por esse motivo 2 dias depois derrubou a liminar que concedia ao goleiro. Uma notificação extrajudicial assinada por 31 jogadores que foram enviados ao presidente da Elepand, né? Elepand, o nome da empresa que faz a gestão do Figueirense, igual que eu falei no começo do vídeo. Não é a diretoria que manda, né, o presidente e tal, essa empresa que é tipo uma ideia de clube empresa que fracassou, né? Vamos ser sinceros para falar uma coisa. Cláudio Ogerman, no domingo, esse é o presidente da gestora, não diretamente presidente do Figueirense Futebol Clube, vou deixar bem claro aqui. Nela, o elenco manifestou a intenção de não treinar ou não jogar até que os acertos sejam realizados. O clube, por outro lado, trata-se na paralisação como falta ao trabalho. Pressão e ameaças pela rede social. Os atletas se manifestaram na sexta-feira. Foi postada uma imagem do escudo do Figueirense no fundo preto, na frase: "Pararemos hoje para a sobremesa do amanhã". No seguinte, a mensagem relatou aí a pressão da ameaça da diretoria, retomada dos treinamentos. Além disso, colocaram todas as frases: "Somos todos líderes", né? Promessas não cumpridas. Em junho, o elenco ficou sem treinar por alguns dias. Mesmo motivo, na ocasião, o presidente prometeu quitar todas as dívidas. A promessa evitou a possibilidade de WO diante do Vitória. Em seguida, a Elepran, né, a gestora do clube, assinou o termo de compromisso com o Conselho Deliberativo do clube, garantindo que os atrasos iriam acabar. O aditivo, ao contrário, não teve os termos divulgados, né? Como fica a classificação, né? O Cuiabá, confirmando a pontuação do WO contra o Figueirense, chega aos 26 pontos, se aproxima aí do grupo dos 4 que vão subir para a Série A. E o Figueirense permanece com 20 pontos, cada vez mais próximo da zona de rebaixamento para a Série C no ano de 2020, né? Na agenda, o Cuiabá tem compromisso nessa sexta-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto na Arena Pantanal, pela 18ª rodada. Já o Figueirense tem um jogo marcado no Orlando Scarpelli, lá em Florianópolis, contra o CRB, né? Vamos torcer que esse jogo aconteça, né? Mas vai acontecer para não se ferrar aí o Figueirense. Ressarcimentos, segundo o Cristiano Dessin, vice-presidente do Cuiabá, os torcedores que pagaram o ingresso poderão fazer a troca para o jogo contra o Botafogo na sexta-feira. Vai dar um prejuízo financeiro, infelizmente, aí para o Cuiabá, mas vai fazer o quê, né? A gente tem que entender aí que o problema é muito mais além disso, né? Não é simplesmente o time não entrou em campo e tal. A gente tem que entender uma coisa, né? A gente precisa entender uma coisa. A gente tem que se colocar no lugar dos jogadores, né? A imprensa praticamente não se coloca no lugar dos jogadores. Você vê pelo texto aí que pouco se fala muito, se falaram pouco sobre a real opiniões dos atletas, dos jogadores, né?
no texto você não consegue sentir muito realmente a questão que está sendo reivindicado, o problema de salários atrasados, né? Eu imagino, por exemplo, você trabalha numa empresa, a empresa não paga você 2, 3 meses, você tem problema financeiro, a água bate na bunda, por exemplo, no bumbum, você tem que pagar as coisas, você vê as coisas atrasadas, e você bate um desespero, né? Você começa a bater o desespero. O que aconteceu com os jogadores do Figueirense foi isso, né? Então eles fizeram greve porque não cumpriram, a empresa que faz a gestão do Figueirense não cumpriram, não fizeram nada. Então os jogadores cruzaram os braços. É uma situação extrema que acontece em outros clubes, sim, mas no Figueirense tiveram uma atitude. Eu acho que isso aí serve para que nós, isso para a população, a gente não curva quando a coisa está errada, não curva quando as coisas não estão sendo cumpridas, né? Então os jogadores do Figueirense correram um risco, colocaram o clube em risco, mas para fazer o quê? Colocaram o clube em risco para que o clube que está provocando tudo isso possa cumprir com os direitos, porque não dá. Qual a motivação que os jogadores têm de entrar em campo, né? O jogador vai lá, se mata, vai lá, ficam lá 90 minutos doando sangue pro clube, vai lá se matando, vai lá lutando, batalhando, se dando o máximo para tentar conseguir os pontos, tal, pro clube. E aí eu fico pensando, qual seria a motivação deles, sabendo que fez todo o esforço, jogou 90 minutos, viajaram de Florianópolis até Cuiabá, para chegar no começo, no final do mês, eu não sei quando é os pagamentos deles, também para mim não interessa, e não recebeu a grana. Ou seja, você batalha, luta e não consegue, e não ganha o dinheiro, não ganha o que você batalhou. Qual é a motivação que está na cabeça deles? Nenhuma. Eles não têm motivação de jogo. Eles fizeram isso porque chegou lá onde? No limite. Chegaram no limite da paciência dos jogadores do Figueirense Futebol Clube de Florianópolis. Chegaram no limite. Quando as coisas começaram a chegar no limite, aconteceu tudo isso. Vamos deixar bem claro. Quando chegar no limite, tá isso. Mas aí eu fico pensando também, nessa hora não aparece aqueles grupos que foram formados em 2013, 2014, o tal de Bom Senso Futebol Clube. Onde está o Bom Senso Futebol Clube? Onde está nessa hora o Bom Senso Futebol Clube para proteger e defender os jogadores do Figueirense? Cadê aquele grupo lá que jogadores fizeram lá, atletas fizeram há mais de uns 4, 5 anos, né? Fizeram até protesto no meio do jogo, né? O Bom Senso Futebol Clube. Onde está o Bom Senso Futebol Clube? Onde está o Bom Senso Futebol Clube nesse momento para defender o Figueirense, defender os jogadores do Figueirense? Não tá, né? Todo mundo, eu acho que os caras sucumbiram, né? Os caras viram que não dá certo, os caras desistiram disso aí, né? Precisa de alguém tomando iniciativa, ajudando isso, né? Eu vou falar o seguinte: uma solidariedade a todos os jogadores do Figueirense, né? É difícil esse vídeo chegar a jogadores, pode chegar a torcedor, muito provavelmente torcedores do Figueirense vai assistir esse vídeo, mas jogadores do Figueirense dificilmente vai assistir. Mas se assistir, tá aqui a solidariedade aqui do Nilson Suquita, no youtuber, um simples youtuber aqui, um simples vlogueiro, vamos dizer assim, né? Mas está solidário aí o que aconteceu com o Figueirense. Eu acho que o que o Figueirense fez, eu não julgo o que os jogadores fizeram, eu acho que foi uma atitude no limite, foi uma atitude extrema, mas foi a atitude que é necessária nesse momento, para ver se a diretoria e a empresa que toma conta do Figueirense possa aí se chacoalhar, né, e caiu na real que fez caca, né, que tá fazendo caca, né. E tem que deixar bem claro também, né, tem que deixar bem claro para a diretoria, o que está acontecendo com os salários atrasados? Tem dinheiro ou não? Se tem dinheiro, por que está mantendo o clube? Se não tem dinheiro, por que está mantendo o clube, né? A gente quer saber a verdade, não só eu como youtuber, mas todos os torcedores do Figueirense, o povo quer saber a verdade, os jornalistas de Florianópolis querem saber a verdade, né? Bom, pessoal, que Deus esteja no coração de vocês. Solidariedade a todos os torcedores do Figueirense, todos os jogadores do Figueirense. Vocês vão sair dessa, né? Vão sacular, como fala aquela música?
sacode a poeira e vamos dar a volta por cima aí. Fui. Psh!